Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que encontra-se no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 8 até o 12. Diz assim a palavra de Deus: Há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riquezas, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu quero, nesta oportunidade, falar sobre as cordas que sustentam a família. As cordas que sustentam a família. Nesse texto que nós lemos, o pregador Salomão começa falando de um, termina com 3. Se a comunhão de 2 pessoas é boa, imagine com 3 ou mais. O número 2 representa esposa e filhos. Muitos dizem melhor sozinho do que mal acompanhado. A pessoa que fala isso, ela não parou para analisar o grande projeto de Deus, que é a família. Uma casa bem estruturada, Satanás não consegue a penetração e fica sem legalidade para operar. Legalidade, conforme o conceito jurídico, é legitimidade, conformidade da lei. Então entenda isso, o diabo nunca vai operar na minha ou na sua vida ou na nossa casa se nós não dermos legalidade. Ele tenta, ele luta, ele batalha, ele quer, ele é sagaz, ele é astuto, ele é perspicaz, porém, se você não der legalidade, ele não tem a permissão para isso. Então nós queremos falar sobre as cordas que sustentam a família. Pelo menos aqui 3 cordas nós queremos falar. A primeira corda é a devoção. O que significa devoção? É o ato de dedicar-se ou consagrar-se a alguém ou alguma entidade. Podemos classificar a devoção em 2 partes. Uma vida devocional do casal, da família. Essa é a principal das devoções. Então, a devoção pessoal. Eu preciso ter a minha devoção todos os dias. Todos os dias. É a consagração individual que tem por objetivo o estreitamento da comunhão entre a criatura humana e o seu Criador. Tiago escreve lá em 4:8, dizendo assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Eu preciso ter a minha devoção todos os dias. Talvez você não tenha um tempo grande, seu tempo é pequeno, mas que seja feito todos os dias. Um pequeno período de oração, uma leitura bíblica, para ir ao seu trabalho, às suas ocupações, mas tenha sempre o seu momento de devocional. Chegue-te mais perto de Deus.
Veja que o ato de purificar as mãos ou limpar é humano. Deus nos dará força para efetuar o ato. Tozer escreveu algo importante. Quanto mais semelhantes somos de Deus, mais próximos estamos dele. No caso de minha esposa e filhos, mesmo estando longe, somos próximos. Nós estamos falando de uma devoção familiar, das cordas que vai sustentar a minha família, a sua família. Se eu mantenho essa devoção, se eu tenho essa comunhão com a minha família, mesmo nos dias ou nos momentos que eles estão longe de mim, nós estamos próximos. Assim é a sua devoção com Deus. Quando você chega-se sempre a Ele, saiba, Ele está próximo de ti. Podemos falar também da devoção familiar, que é a responsabilidade dos pais, a vida familiar, a vida espiritual da família. Como pai, como mãe, eu não posso tão somente preocupar-me comigo. Eu preciso também saber como está o nível espiritual da minha família. Infelizmente, nós estamos vivendo dias, como sempre estamos falando, o ativismo, a ocupação é tão intensa que falta-nos o tempo para verificar, para acompanhar o crescimento espiritual dos nossos filhos. E muitos pais, infelizmente, já não levam mais os filhos, ou já não vão com os filhos à escola bíblica dominical. Às vezes deixa à vontade, e uma criança, um adolescente, um jovem, dificilmente ele vai ter essa iniciativa para tomá-la só, se não depender ou se não for instigado pelos pais. Você, como pai, é o sacerdote da sua família. Observe que Josué, lá no capítulo 24, versículo 15, ele deixou escrito da seguinte forma: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, levar ao coração dos filhos a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa pai, mãe, filhos servindo ao Senhor com alegria. Estudos bíblicos, cultos domésticos, escolas dominicais deve ser uma prioridade nas famílias. Os meios da graça para uma verdadeira devoção: primeiro, leitura sistemática da Bíblia, oração perseverante, jejum constante, adoração perfeita, trabalho com dedicação, prática das boas obras. Se você quer que seu filho faça tudo isto, faça primeiro. Dê o exemplo. Esta primeira corda não pode ser quebrada de nenhuma forma. A falta de devoção gera crise espiritual. Os casais não oram mais juntos. Crise emocional, não se amam, ou apenas só se suportam. Crise financeira, não prosperam em nada. Ao deserto familiar, por falta do cultivo devocional, muitas famílias estão no deserto. Estão juntos, porém separados. Vivem de aparência, não há alegria dentro das suas próprias casas. E o que gera esta devoção? Amor, perdão, estima, boas maneiras, ajuda mútua, o reconhecimento. O diabo diz: teu casamento não tem mais jeito, já está acabado. Mas Deus ainda diz: estou no comando, basta vocês crerem. Observe que Provérbios 15:16 diz assim: na casa do justo há um grande tesouro,
mas nos ganhos dos ímpios há perturbação. Do que vale ganhar muito, ter muita coisa, mas se não tiver essa primeira corda, que é a corda da devoção, o seu casamento está fadado ao fracasso. A sua vida está fadada à destruição. Provérbios 5:18 diz: bendito seja o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Esta corda não pode se quebrar. Se ajudem. A segunda corda é a corda da comunhão. O que significa comunhão? No grego, koinonia, no latim, comunicar e comunicar. Quando há devoção no vertical, há comunhão no horizontal. Isto é um sentimento de unidade que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Cristo Jesus, tendo como vínculo o amor. A comunhão cristã desconhece distinções sociais, culturais e raciais. O tanto de comunhão com Deus me levará a ter comunhão com meu irmão. Se você tem a primeira corda já garantida, a sua vocação ou a sua devoção pessoal e a sua devoção familiar, pode ter certeza que a comunhão está próxima. Somos um em Cristo. A comunhão familiar não pode ser afetada por nada deste mundo. Não podemos dizer que temos devoção sem ter comunhão. A comunhão com Deus nos leva a ter comunhão com o próximo. E quando fala de próximo, sem dúvida alguma, o seu cônjuge, os seus filhos, são os mais próximos que estão na sua vida. Há muitos que dizem: eu estou de bem com Deus, mas vivem uma vida de desarmonia dentro de casa. A casa é uma desordem, não há paz, não há alegria. Eu creio que você já ouviu aquela história, né, que alguém conta de um menininho que diz: mamãe, vamos mudar para a igreja? E a mãe questiona: mas por que, meu filho? Não, mamãe, porque lá na igreja o pai é uma bênção. O pai sorri com todo mundo, o pai brinca com todo mundo, o pai é uma comunhão tão grande. Mas quando chega aqui em casa, o papai é bravo, o papai é ignorante. Então eu queria morar na igreja. Que isto sirva de um alerta para mim e para você. Eu tenho que ter comunhão, não só na igreja, não só na rua, não só na escola, no trabalho, mas também dentro da minha casa. A minha casa tem que ter esta segunda corda, que é a corda da comunhão. 1 de João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Falta de comunhão e os seus malefícios. Em muitos lares foram construídos muros altíssimos, grandes paredes se ergueram entre os casais e filhos. Dormem até na mesma cama, comem na mesma mesa, andam no mesmo carro, mas estão vivendo como inimigos mortais. Basta uma palavra para iniciar-se uma guerra. Basta uma ação para se degladiarem. Falta esta comunhão. Não podemos dizer que estamos em comunhão com Deus se estamos com inimizade com a própria família. Muitos esposos dizem: não suporto a família da minha esposa. Outros dizem: amo a minha esposa, mas não suporto a minha sogra. Ou vice-versa. Esta corda da comunhão, ela está quebrada. Assim você não terá vitória. Então traga de volta esta corda. A primeira corda é a corda da devoção e a segunda corda, a corda da comunhão. Mas eu quero falar sobre a última corda, que é a corda da consideração. Consideração do latim, consideration, ou seja, ato ou efeito de considerar. Pedro amava sua esposa e considerava muito a sua sogra. Veja que quando ela estava doente, ele pediu para que Jesus a curasse. Mateus capítulo 8, 14 e 15. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou,
e levantou-se e serviu-os. Muitos estão dentro da igreja em desacordo, não suportam o pai, a mãe, os irmãos de seus cônjuges, tem uma inimizade terrível com todos. Ele vive como se uma ilha, sozinho, isolado. Falta esta consideração. Muitos estão dentro da igreja em desacordo, não suportam ninguém. Isso é ruim. Pedro, na sua primeira carta, 3:7, diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Como é que está esta corda da consideração ao seu cônjuge? Essa palavra é direcionada diretamente para os cônjuges. Deus ama sim a sua vida. Deus instituiu o seu casamento. O diabo quer destruir, mas Deus quer reconstruir. Consideração familiar e, acima de tudo, respeito, importância, cuidado, compreensão. Tudo isso precisa ser cultivado em nossas vidas para vivermos melhor. Alguns maridos nem se lembram do aniversário da esposa. Ela fica dando toquinho para ver se ele se lembra. Muitas esposas também não se lembram do aniversário do esposo. Nós estamos aqui falando de presentes, de altas cifras, mas uma pequena lembrança. Você, como crente, uma oração, apresentá-la diante de Deus, considere. Ainda dentro desse ponto, muitos maridos descuidados, eles elogiam tudo lá fora. Tudo lá fora é bom. A casa da prima, a casa da irmã, a casa da outra irmã, mas a sua casa não há elogio. Ele nunca pergunta como a esposa está ou vice-versa. Nunca diga a sua comida está saborosa. Talvez ele diga, mas está todos os dias iguais. Não. De repente um dia está um pouco mais especial. Essa corda da consideração ajudará a reforçar o seu casamento. Podemos, sim, elogiar algumas pessoas, não há problema nenhum, mas você não pode deixar ou esquecer de elogiar também a sua própria família. Talvez ao olhar de alguns a família do outro é a melhor, mas lembre que essa que você tem é a sua família, foi Deus quem deu, é presente de Deus. Elogie a sua esposa, seus filhos. Às vezes nós falamos ou elogiamos a ação de alguém, mas esquecemos de elogiar os próprios de casa. Se um filho tira uma nota boa, se um filho faz uma ação esplêndida, nós não falamos nada, mas se o filho do outro faz, aquilo é motivo de elogio. Cuidado, está faltando consideração. Que Deus te ajuda. Aprenda com Jesus. Ele elogiava as pessoas. Então vamos recapitular. 3 cordas que sustentam a família. A primeira é a devoção. A segunda é a comunhão. E a terceira é a consideração. Evite a quebra das cordas em teu casamento. Todas elas têm de estar em constante manutenção. Mas a última corda tem que dar uma atenção bem maior. Quando se quebra a corda número 3, as outras 2 já se quebraram há muito tempo. É aí que o diabo coloca no coração dos cônjuges um desejo muito grande de separação ou até de traição. As coisas espirituais perdem o primeiro lugar e os filhos se tornam rebeldes aos pais, aos pastores e às autoridades. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Famílias fortes são igrejas fortes. A sua família pertence à igreja. A igreja é constituída de famílias. Então reforce estas cordas familiares e você verá o quanto Deus vai abençoar a sua igreja. Eu quero orar por você e orar pela sua família para que você tenha vitória neste dia. Amado e querido Deus, neste momento, ó Pai, após termos pregado a Tua palavra, quero pedir uma bênção toda especial
a este irmão, a esta irmã, que parou um tempinho para ouvir esta palavra, para que esta mensagem, ó Deus, caia como luva na vida destes que nos ouvem neste dia. Dá vitória, Senhor, a todas as famílias, aqueles que estão sofrendo, padecendo algum tipo de afronta de Satanás, para a glória do teu nome, é o que pedimos. Amém, amém, Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nossa nação. Amém.